Bem-vindo ao Vozes da Terceira Terra, episódio 140, Quadrinhos, o RPG. Meus convidados de hoje são Márcio Fiorito, do podcast mais sujo da internet, o DM's Dirty Talk, e o Rod Reis, criador do cenário para Fiasco, Rio 40 Graus, e rei dos podcasts de quadrinhos, Actual Play, Com a Mulher Dele e outros projetos que vivem aparecendo lá no rodreis.com. Acertei o endereço, Rod? Na verdade, agora os podcasts estão no mundorod.com.br. Ah, beleza, mundorod.com.br. O Rod tem uns 69 podcasts, não é isso, mais ou menos? Eu vou dando cria nos podcasts. A maior parte deles tem 3 episódios, né, mas... Que sai um por ano, mas existe. Os episódios do Rod são que nem Gremlins, se você jogar água eles se multiplicam, entendeu? E aí um deles, ele alimentou depois de meia-noite e virou DM's Dirty Talk, sacou? Falando em DM's Dirty Talk, Márcio, fala sério, admite aí pra gente. Você parou de trabalhar só pra você ficar vendo o Tela Class e ficar pegando um pedaço de... eu posso usar esse áudio naquele episódio que eu gravei. Não, eu faço isso durante o trabalho, cara. Isso aqui é o melhor, eu posso conjugar as duas coisas. E é exatamente por causa do trabalho desses dois caras que eu pedi para que eles aparecessem, dessem o ar de sua graça no podcast de hoje. Mas antes eu tenho uns recados para dar aqui. Primeiro eu preciso avisar os ouvintes, tem gente que já deve estar vendo que eu tô fazendo uns vídeos de vez em quando, né? O bichinho do Vidcast mordeu. E eu tô fazendo uns videozinhos. Se você assistir aos meus vídeos, você vê o progresso de duas coisas. Primeiro, eu vou descobrindo como usar os meus recursos aqui de câmeras, né? Vou descobrindo como filmar a coisa porque no começo eu ficava mostrando pra tela, agora eu já sei como filmar de cima pra baixo. No começo eu filmava com o ângulo todo errado, agora tá bonitinho e tal. E também, quer dizer, vou melhorando, né, o uso dos recursos e a preguiça. Porque os meus primeiros vídeos eram super bem editados e com música no final, e crédito, e erro de gravação. Os mais recentes não tem nem música de abertura mais. Eu gravo e coloco no ar. Então, você fazia até bloopers, né? Pois é. Então, paciência comigo, eu estou aprendendo. E eu não vou virar... Isso aqui não vai virar vidcast, tá? O Voz da Terceira Terra, eu gosto de rádio. Vai ser sempre rádio. E os vidcasts são de brincadeirinha, porque eu estou gostando de brincar, né? E fazer umas brincadeiras com áudio. E eu quero agradecer aos ouvintes que de lá pra cá fizeram doações para a Terceira Terra. Eu quero agradecer ao Cristiano Mota Antunes, que doou novamente, e ainda não sei se ele é parente do Paulo Antunes. Eu quero agradecer ao Fernando César, ao Bruno Teixeira, o Herbert Ricardo Magno e ao Andrews Chetera, que quando da gravação deste episódio, acho que ele doou ontem, cara. Então, muito obrigado a vocês. A Terceira Terra vai se manter no ar, pelo menos em 2012, graças a vocês. Então, agora vamos aos... Ou seja, o DM's Dirty Talk é culpa de vocês. Pois é. Não fala isso não, senão os caras financiam o crime, sabe? Ainda bem que eu não dou endereço para eles ouvintes mandarem coisas, cara. É só para doar em dinheiro mesmo. Já pensou se eu tivesse endereço para eles mandarem coisas? Porque lá nos Estados Unidos tem uns podcasts de vez em quando comentam assim que eles recebem umas coisas estranhas pelo correio, assim. Porque lá nos Estados Unidos o povo é profissional. Tem telefone para você ligar e deixar recado, né? Tem caixa postal. Aqui no Brasil também rola presentinho, né, pros podcasts. A gente é que não ganha nada, né? eu nem quero, bicho. Porque você imagina se eu dou o endereço do DM's Dirty Talk, por que eu vou ganhar, cara? Teve o Bear Swarm uma vez, eles ganharam bolo. Um ouvinte mandou bolo pelo correio pra eles. Eles ficavam se perguntando, será que a gente come isso? Será que esse negócio não tá envenenado? Ai. Então tá bom. Eu chamei vocês dois aqui porque vocês dois são profissionais dos quadrinhos. Márcio, o que você tá fazendo atualmente? Você tem uns 3 projetos, tá fazendo 3 histórias ao mesmo tempo, né? Você tá fazendo que nem aquele filme do Meu Pé Esquerdo, assim, você desenha com a mão, passa nanquim com a boca e com o pé você tá fazendo um rascunho, né? Com fone de ouvido eu vou ouvindo os negócios pra tirar as gags do Telaclass, do Chaves e dos Trapalhões. Nesse exato momento eu tô fazendo um desenho de uma mulher passando por uma fileira de cavalos. Neste exato momento, entendeu? Primeiro e ele tá falando sério, ouvintes, ele está falando sério. Estou falando sério. Um lápis azul aqui da edição número 26 de The Wheel of Time, do Robert Jordan, entendeu? Publicado pela Dynamite Entertainment. Aí fiz o jabá todo pro meu editor já. Se ao menos ele ouvisse. Né? Ele não vai, lógico que não. E o Rod, o que você está fazendo ultimamente? O que as pessoas andam pirateando com o seu nome? Então, agora eu tô colorindo o Aquaman, do Ivan Reis e Joe Prado, e o Nightwing do Ed Barrows,
e Eber. É Não o era Eber. o Paulo Siqueira parou de finalizar o Ed? Saiu, porque era o... Quem que tava antes? Era o Paulo Siqueira, não era que tava finalizando o Ele Ed? finalizou algumas, e aí entrou o Eber no lugar dele. Ah, tá. Legal. O trabalho, diga-se de passagem, sensacional, brother. Brincadeira. Não, tá, Eu não sei se, eu não sei se é mérito do Rod, mas o Aquaman deixou de ser um personagem bucha, entendeu? Isso é o mérito da equipe. É mérito da equipe. Olha, quando eu comecei a ler Liga da Justiça, na época dos melhores do mundo, aquele gibi dos melhores do mundo, eu fiquei muito surpreso. Não sei se eu posso fazer essa piada aqui. O gibi do melhor do mundo é com o Change, o Ultra, o Hell, não é isso? Porque, na verdade, eu conheci a Liga da Justiça por causa do Liga da Justiça do Kate Giffen. Que um amigo meu chegou pra mim e falou assim, porque eu só lia Marvel. Aí ele chegou pra mim, acho que em 2001, 2002, e falou assim, cara, você vai ler DC. Eu falei, eu não curto, cara, eu gosto de Marvel. Não, toma isso aqui. Aí ele me deu a coleção completa da Liga da Justiça pelo Keith Giffen. Aí foi amor à primeira vista, cara. Eu apaixonei pela Liga da Justiça. Aquele é muito bom, né, cara? E eu fiquei muito surpreso. O Aquaman, tipo assim, eu sempre achava o Aquaman um personagem meio meh, né? E não, ele é o tipo Wolverine da Liga da Justiça, né, cara? O cara mó heavy metal, nervosinho, eu acho legal pra caramba. Não, mas peraí, você li... pegou a liga do Kate Giffen... Não tinha Aquaman. Ah, ele tá, apareceu o Aquaman apareceu naquela saga da ilha, que o Gladiador Dourado e o Besouro Azul... Eles abrem um resort numa ilha. Na ilha de Quake. Isso, exatamente. O Aquaman tava de cabelo comprido ainda, mas sem barba, com aquela roupa amarela e verde. Mas eu fiquei muito surpreso que ele é Wolverine da Liga da Justiça, cara. E ainda mais depois. Aí eles fizeram a cara dele, né? Conforme a personalidade, né? Cabeludo, barbudo, sem camisa. Eu não sei como ele tá agora. Ele ainda tá cabeludo, barbudo, sem camisa? Não. Agora ele voltou no... uniforme no clássico. Por causa do New 52. Por causa do New 52, né? Aham. Mas o mais legal é que o texto do Jeff Jones, ele brinca com isso o tempo todo, né? No gibi da Liga, o cara fala assim, porque... você... Ele fala alguma coisa da roupa do Aquaman, aí ele fala assim, isso aqui não é uma roupa, isso aqui é uma armadura Atlante. Ou você acha que eu escolheria laranja e verde de propósito, entendeu? Muito maneiro. Porque aquilo lá não são escamas, é tipo uma plate mail, né? Exatamente. É uma armadura Atlante, né? Atlante. Vem cá, tem gente que tá... Eu não tô lendo mais gibi. O último gibi que eu li, preciso confessar assim pra vocês, fazer essa confidência aqui. Eu parei de ler gibi totalmente quando acabou Civil War. Que eu descobri, tipo assim, por algum motivo perdeu aquela chama, entendeu? Eu lia desde os 9 anos. Mas você não gostou nem da Civil War? Não, adorei Civil War. Ah, tá. Então por isso que eu decidi parar de ler. Sabe, eu parei e falei assim, sabe que nem quando você... Vou parar enquanto eu tô ganhando, né? Exatamente. Eu já tinha meio que parado de ler um tempo no começo. Que ano que época que foi? Teve um período assim no começo do século XXI assim que tava brabo, cara, tava difícil ler. Mas aí a Marvel deu uma volta por cima assim que Homem de Ferro volume 4, sabe, umas coisas fantásticas assim, a volta do Capitão América, sabe? Para mim ainda o melhor arco de histórias de todos os gibis assim é Capitão América Homem Sem Pátria. Mas eu sou fã da Marvel, né? Eu li a DC assim, Melhores do Mundo, que é a Liga da Justiça, que eu acho fantástico e tal. Mas aí eu comecei a ler Marvel, né? Então eu pegava assim, eu comprava Marvel, o Rodolfo lia de mim, e o Rodolfo comprava DC e eu lia dele. E a gente morou junto uns anos. E aí, quando acabou Civil War, que eu falei, tá foda, tá ótimo, vou parar de ler, sabe? E aí parei de ler. Nada contra, assim, mas é que, sei lá, acabou o tesão, entendeu? Meu caso de amor com gibis acabou. Você cresceu, então, Marcelo. Você cresceu. Eu não acho, Você não, virou cara. adulto. Sabe o que o meu monstro imaginário foi embora, né? Sabe o que eu acho que é, sinceramente? Você só vê o Marcelo assim, tipo, Edgar? Entendeu? Tipo, sumiu seu amigo imaginário, né? Eu cansei de ser sempre as mesmas histórias, sabe? Eu fiquei muito surpreso porque a Jean Grey ficou morta por muitos anos. Ela tá morta até hoje. Tá morta, mas isso vai não voltar agora. Aí, demorou, tá vendo? Isso, eu não gosto disso, sabe? Se você lê Gibi do Homem-Aranha,
Você tá lendo essa porra há 30 anos, mas na verdade aquelas coisas aconteceram há 6 meses atrás. E as histórias, o público, eles não gostam muito de mudança. Você lembra na época do Uniforme Negro, que o Nego pôs fogo no gibi na frente da sede da Marvel? Sabe? São as mesmas histórias sendo contadas de novo. Teve a revolta aí, né, Rod, com o New 52 da DC agora. Que os caras resolveram fazer, não, vamos fazer um flash mob, né? Uma coisa na frente, né? Deu meia dúzia de pessoas, assim, revoltadas contra... Não, assim, a revolta dos 952 é fichinha, foi fraca perto da revolta do Before Watchmen. É verdade. Essa revolta tá brava. Mas eu gosto de mudança, cara. Quando acabou, né? Acabou a Liga de Justiça do Kate Giffen, porque o Rodolfo me deu assim, então lê tudo isso aí. Aí eu viciei e fui lendo, né? Fui lendo as próximas. Aí acabou e foi logo depois ver a queda do morcego, né? E eu acompanhei toda a queda do morcego e a mudança pro Azrael. Eu adorei aquele personagem. Falei, putz, que Batman legal. Mas aí, não, foi brincadeirinha, volta tudo como era antes. Pô, sabe? mas o Azrael era mais maneiro do que o Batman Azrael, né? O Azrael em si era um personagem que pra mim podia ter continuado. Sim, assim como o Capitão América, digamos assim, depois que o Capitão América morreu, né? Que o cara que era. Eu não lembro o nome do personagem, que era tipo. O agente americano. Isso. The US Agent. Que ele assumiu o Capitão América meio anos 40, com uma arma no couro. Não, assim. Esse foi o Soldado Invernal, que era o Bucky. Esse é um Bucky. Que era o Nômade. Que foi o Nômade. Não, Isso, peraí, que... calma. Soldado Invernal não foi o Bucky. O Nômade não foi o Bucky. O Soldado Invernal foi o Bucky. O Nômade era outro cara. Não, mas o Bucky que virou o Capitão América. Teve uns 15 Bucks também, Bucky, né? Até o Bucky Rick virou Jones foi o Bucky morreu lá na Segunda Guerra, segundo a história do Capitão América. Só que na verdade ele não morreu, ele foi capturado pela KGB, virou um espião da KGB. Durante anos ele foi um espião undercover, conhecido como Soldado Invernal. E aí depois, essa série é muito boa, essa série de histórias. E aí ele finalmente, enfim, desfazem a lavagem cerebral da KGB lá dele, e ele volta a atuar do lado do Capitão, e quando o Capitão toma um balaço agora há pouco tempo, ele virou o Capitão América. Entendeu? Então, outra coisa também que eu tenho morro de preguiça, isso assim, desde quando eu li eu tinha preguiça disso, mas até então eu ignorava. Chegou um ponto que não deu mais. Retcon. Eu tenho uma preguiça de retcon, cara. Tipo, Wolverine, quando o Magneto finalmente fez o que todo mundo esperava que o Magneto fizesse, que foi arrancar o adamante dos ossos do Wolverine, que ele ficou sem garra, eu achei ótimo, porra, que legal, agora novas oportunidades de história com o Wolverine sem garra, porque tem várias histórias do Wolverine, do passado, quando ele lembra das coisas, antes dele ter garra. Que ele teve garra nos anos 60. Não, agora na verdade ele tem garra de osso. Vai tomar no cu, sabe? Esse tipo de coisa me deixa muito sem paciência, sabe? Ficar mudando o passado, porque tem que atualizar a história, porque a história nunca acaba. Eu acho sinceramente assim, que é parte de um como é que eu vou dizer? É parte do mito do gibi de super-heróis, entendeu? Assim como, por exemplo, é parte da linguagem. Eu acho que hoje em dia chega a ser parte da linguagem. Assim como você pode chegar numa história da Mônica, você sempre sabe que o Cebolinha... O Cascão sempre vai dar com a língua nos dentes, entendeu? E o Cebolinha sempre tem um plano infalível, sacou? E quando o personagem tem uma ideia, tem uma lâmpada que aparece. Eu acho que é da natureza do gibi do gibi... Não vou nem dizer do gibi de super-heróis, eu diria do gibi ad eternum, né? O gibi que não tem fim planejado. Não, eu entendo que isso tem que ser renovado. Não, vou te dar um exemplo. Porque, por exemplo, pra mim, o universo que eu segui de super-heróis... Vamos pegar a DC só especificamente. Eu adoro os dois igualmente, eu não faço distinção. Mas, assim, só especificamente a DC. O universo que eu tenho pra mim é o universo pós-crise. Que começou com o John Byrne. Eu li coisa de antes. Meu primeiro gibi foi da Liga da Justiça da Ebal. Sacou? Aquele o balão. Você é velho, hein, cara? Eu sou velho. O balãozinho ainda era datilografado, né? Sacou? Enfim. Aí, beleza. Mas o que eu comecei a ler mesmo, eu devia ter uns 10, 11 anos, era o universo da Liga, o universo pós-crise. Que é aquela época do Superman do John Byrne, Cavaleiro das Trevas, a Mulher Maravilha do Jorge Pérez. Aí você pensa assim, pô, agora eles fizeram um reboot da DC. Aí você pergunta assim, aí, à primeira vista você olha e fala assim, porra, não acredito. Aí você para assim e fala assim, peraí, mas eles rebutaram na minha época e, pô, eu não reclamei. Entendeu? Então, mas aí outra coisa que eu não gosto. Você, tábula rasa, zerou, vamos começar tudo de novo, foi Crise nas Infinitas Terras, ou depois 0 Hora, você zera tudo, né? A DC, acho que ela tem essas ideias muito boas, de ao invés de ficar que nem a Marvel, fingindo que nada daquilo aconteceu. A Marvel fica olhando pro lado e assoviando, né? Ou então dizer que é mágica. Eles fizeram tudo. Beleza, começa tudo de novo. Só que aí
O nego começa a trazer elemento da pré-crise, pré-zero hora. Aí, tipo, bagunça tudo, porque limpou tudo, mas na verdade não limpou, porque traz coisas das eras. É por isso que na época do Civil War, eu já tava lendo praticamente só graphic novels, gibis fechados, mangá, apesar de eu não gostar muito da linguagem, mangá eu curto muito isso. Você tem uma história de 20 volumes, começo, meio e fim, acabou. Vamos contar a história daquele universo? Vamos contar a história naquele universo, não com esses personagens, sabe? Claro que se o Batman tivesse acabado nos anos 50, nos anos 60, nós não teríamos o Batman do Frank Miller, por exemplo. E nem o filme do Nolan, por exemplo. Até teria sim, porque é outra mídia, né? Eu gosto de reinterpretações. Um dos mangás que eu mais gosto, pra você ter uma ideia, eu não gosto de mangá, e eu adoro esse mangá, que é o do Scaflone. Você lê o gibi, é muito legal. É uma história toda fechadinha. Aí saiu os OVAs, que é uma série de 22 ou 24, tá enfiado, tem VHS ainda, eu comprei do Brasil Anime Clube. Lembra que você mandava o dinheiro? Lembro. Pelo correio, né, cara? E aí tá enfiado em algum lugar, deve estar até com mofo, porque nem VHS tem mais, mas enfim. Era um arco de histórias completamente diferente, eram os mesmos personagens, tipo assim, o que é a ideia do cara? Vamos explorar essa história, de novo, de outro ângulo. E se essa menina fosse assim? E se o Gaimelef fosse assado, sabe? Aí, beleza, eu contou esse arco. Aí depois saiu um filme, que aí a história é o inverso. Tipo assim, se ela não for uma precursora do bem, ela for como se fosse a menina aparecer lá, é uma precursora do Ragnarok, sabe? São os meus personagens, mas chega até a mudar nome, sabe? Eu gosto disso, eu não gosto. Nem ficar reclamando, por exemplo, mas que merda, porque todo mundo sabe que na verdade o Homem-Aranha fez os próprios disparadores. Esse negócio de sair do próprio braço, quer dizer que ele é um mutante. Então, cara, é o Homem-Aranha do Sam Raimi, não é o Homem-Aranha do seu gibi. Cara, mas eles falam isso até no gibi, e eu mesmo, é lógico que eu vejo, você até brincou com isso, você é velho pra caramba. Eu lembro de uns troços, tipo assim, umas inconsistências de umas histórias lá atrás, que às vezes você pega e você fala assim, puta, você tá inconsistente. Mas eu mesmo olho assim, cara, quando eu vejo aquelas pessoas reclamando, tipo, apareceu na página 23 da edição 16 da nova série do Super-Homem, e a manga dele estava reta e não vê como é o novo uniforme. Cara, eu que sou desenhista, que sei a quantidade de coisas que você tem que fazer pra você ficar prestando atenção nessas bodegas, cada vontade de falar pra você, get a life, meu filho, entendeu? Sabe, tipo... Tudo tem limite. Eu tinha um amigo, cara. Não quero a life, porque você tem que continuar comprando gibis e me dando dinheiro. E dando dinheiro pra gente. Não, mas get a life, leia o reclamar, por favor, né? Quando você faz encha nossos fóruns de reclamação, né, cara? Não, mas eu lembro na época eu conheci um cara que era exagerado assim. Na época do Marvel vs DC, lembra do Amálgama? Sei. E um amigo meu, que eles divulgavam no final, tinha umas fichinhas, né? Com a altura e peso dos personagens e tal. E o cara, ele mediu, cara, Capitão América do lado do Hulk durante todo o gibi e fez a regra de 3 e mostrou que o Hulk aumentava e diminuía vários centímetros de altura comparado com o Capitão América, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que eu virei pra ele e falei assim, cara, acho que eu não quero mais ser seu amigo. Marcelo, posso te falar um negócio? A resposta disso eu só posso dar lá no Demis Daily Talk, cara. Que eu não posso responder pra esse cara. Mas eu também, eu faço um meia-culpa, que eu já fiz isso uma vez, mas porque a minha memória é muito boa. Eu leio X-Men desde 89, então eu peguei toda a saga do Portal do Destino e os novos X-Men, aquelas coisas todas, a Madeleine Pryor e tal. E eu lembro quando eles passaram pelo Portal do Destino, que uma das características de quem passou e voltou era não ser detectado por equipamentos de vigilância eletrônica. Exatamente. Tipo, né? Mas aí, anos depois, o Wolverine é filmado tentando matar, acho que o presidente, uma coisa assim, eu não lembro dessa história direito. Eu já tava na época muito ruim, assim, da Marvel, que tava dando nojo de ler. Eu não sei nem porque eu gastava dinheiro com aquilo. Meio por inércia, né? Tá acostumado a ir lá e comprar. E o Wolverine é filmado. E eu assim, se a Marvel tivesse feito seu dever de casa, eles saberiam que, na verdade, o Wolverine passou pelo Portal do Destino, então ele não teria sido filmado, sabe? Tipo... mas sabe onde... Desculpa, Roger, fala. Vou fazer agora a jogada ninja. Você sabe onde que ferra isso tudo, essas discrepâncias, essas incoerências? É na hora que você pega o jogo de RPG e aí o jogador quer o Hulk, sempre o Hulk que apareceu, aquele Hulk maior. E aí o cara vai ter o gibi lá que vai mostrando, mas o Hulk, ele é bem mais forte do que, né, o cara, ele usa isso pra combar os
os personagens. Rod Reis usou os 5 pontos que ele tem de podcast recording pra puxar a gente pro tema. Entendeu? Que nem o Wolverine, você tá... assim, primeiro que eu não gosto quando a pessoa joga com o personagem, mas no caso, se a pessoa tá jogando com o Wolverine, ela vai jogar essa carta de que, não, ele pode passar pela vigilância porque não foi detectado, porque naquela saga, né, ele, mesmo que não tá na ficha... Mesmo que não tenha... mas em termos de RPG, minha resposta é simples. Tá na sua ficha isso? Não. Então não existe. Isso não aconteceu. Agora, mas é uma boa, a gente já... Vamos falar sobre RPG então. Eu sempre gostei muito de RPG de super-heróis. Eu nunca joguei o Marvel Super Heroes, mas eu joguei obsessivamente o GURP Supers. Joguei muito. Chegou uma época que o único RPG que eu tava jogando era GURP Supers, nem a D&D eu tava jogando mais. E depois eu conheci outros sistemas, mas eu gostava de fazer o contrário, na verdade. Eu falava aos jogadores, faz o super-herói que você quer. Aí eu fico assim, qualquer um pode. Eu posso fazer o Gambit da Era do Apocalipse? Pode. E então eu quero fazer o Capitão América? Faz. E eu queria jogar então com o Batman. Beleza, então essa é a equipe, deu nome pra equipe. São os invasores. Tá bom, já foi usado. Mas esses invasores são diferentes. Já teve um... São os ex-vasores, né? Uma coisa assim. Então, beleza, nesse mundo, que assim, eu depois de um tempo eu fui deixando os caras jogarem. Sem brincadeira, teve um jogo que tinha o Gambit da Era do Apocalipse, o Wolverine de uniforme marrom, o Batman e o Capitão América. Na mesma história. E aí uns jogadores começaram a se incomodar. Mas e aí? Mas tem Lex Luthor, mas também tem, né, de vilão, mas também tem o Coringa, então tem Gotham City, né, etc. Aí eu sentei uma vez e rascunhei detalhadamente a história, tipo assim, como se o universo Marvel, DC e Image fosse no mesmo mundo, entendeu? Super amálgama. E com o tempo essas coisas foram ficando complexas. Eu estabeleci que os super-heróis, eles surgiram na época em que eles surgiram de verdade. Então, por exemplo, isso foi nos anos 90, então o Batman surgiu nos anos 40, ele já tinha aposentado já e já era o Asa Noturno Batman. O Super-Homem era imortal, enfim, mas por isso que ele chama Super-Homem, porque ele foi o primeiro super-herói. Sabe aquelas coisas? O Capitão América voltou nos anos 60, só que como ele, por causa do soro do super soldado, ele continuava jovem, só que o Homem de Ferro estava velho e só estava vivo por causa da armadura. Eu fiz toda uma história assim e ia acrescentando. E aparecendo essas discrepâncias, eu ia acrescentando no meu mundo, sabe? Pô, Marcelo, você tá escrevendo a história melhor do que muito roteirista por aí, viu? Então eu segui aquela história. A Marvel não faz muito isso, mas a DC faz, né? De passar o manto, né? Então já tava na Canário Negro 3, no Lanterna Verde 2, sabe aquelas coisas? Se bem que o primeiro Lanterna Verde, na verdade, era como é que ele chamava? O que era vulnerável à madeira? Era o Alan Scott. Alan Scott. Então, sabe, tem essas coisas. E aí, a gente ia ignorando as partes ruins dos gibis que a gente não gostava. E tinha tipo todo esse universo. Tipo a saga do clone, assim. Umas coisas que... O Parallax, a gente ignorava essas coisas. Mas e aí? E vocês? Vocês jogaram muito RPG de super-heróis? Vocês ainda jogam RPGs com super-heróis? Vai lá, Fiorito. Vai lá. Ninguém vai tomar iniciativa? Eu não tô esperando outra, é isso? Todo mundo ficou on hold. Vai lá, Fiorito. Você joga mais RPG que eu. Não, garanto que não. Não, mas eu joguei muito... Estamos falando do passado, não do presente. Eu joguei Bom, Oi? Acho que o primeiro RPG de super-herói que eu joguei, eu acho que foi o Marvel Super Heroes. E na verdade, eu só mestrei, eu nunca cheguei a jogar, porque eu sempre era a pessoa que ficava, não, em vez de jogar D&D essa semana, vamos jogar Marvel Super Hero Mestro. Porque eu era a pessoa que ficava botando pilha pros caras, não, só vamos fazer um jogo de super e tal, a gente faz os Vingadores substitutos, alguma coisa assim. E aí, como eu tinha falado, eu não gosto de colocar personagem conhecido. Se o cara quiser jogar com Wolverine, eu falo, então faz um tipo Wolverine. Faz um personagem que tem garra e tem negócio de cura e de boa, e dá um outro nome. Você quer jogar tipo Wolverine? Você quer jogar tipo... Eu quero um cara tipo Wolverine, só que mais legal. Então eu vou fazer o Deadpool. Você pode pesquisar na Image, tem uns 45 tipos lá na Image. É verdade, não, é o Rip Claw. Não, que nem o Wolverine, mas não posso usar o Wolverine. Posso usar o Rip Claw? Pode. É o Wolverine. Só que ao invés de ser canadense, ele é índio. Pois é.
Aí depois, um tempo atrás, acho que uns 2 anos, eu voltei a jogar Marvel Super Heroes porque eu vi que na internet tem muito site que adapta personagem da DC, personagem de cinema pro sistema. Então, Olha que louco. é meio que eu usei como meu sistema por algumas sessões, não muito por muito tempo, por algumas sessões para mestrar super-herói. Tem até Doctor Who pra Marvel Super Heroes. Assim, os caras adaptaram tudo. Aí eu lembro que eu fiz... Acho que a aventura mais legal que eu fiz foi a tropa dos Lanternas versus os Aliens. Ah, que maneiro! Maneiro. Isso foi profético também, né? Porque depois teve. Não, foi depois. Versus Alien. Ah, foi depois. Fiz há 3 anos atrás. O Lanterna contra os Aliens? Teve mesmo? Teve o Kyle Rayner Lembra do versus Batman Aliens. contra o Predador e o Batman contra os Aliens, Super-Homem versus os Aliens. Mas não sabia... Super-Homem versus Predador e Super-Homem versus Aliens, na verdade é Clark Kent versus Predador versus Aliens, porque começa o gibi e tem que tirar o poder do Super-Homem, né? Ah, bom. Bom, você tocou num ponto importante, que eu acho de RPG, especificamente super-herói, mas eu acho que se encaixa com o lance dos quadrinhos. Eu joguei muito tempo o Marvel Super Heroes, ele foi acho que o meu segundo ou terceiro RPG. Eu joguei durante muito tempo o DC Heroes, daquele da Mayfair Games, entendeu? Eu tenho... Você é mais novo, né? Oi? DC Heroes é mais ele novo. é um pouco mais novo que o Marvel, mas é do início da década de 90, né, cara? Aquela caixa preta que vinha com os cardzinhos dos heróis. Mas esse é o que tinha... Foi uma das poucas incursões da Mayfair em RPG, depois eles desistiram. Mas esse era o que tinha do Watchmen? Tinha um suplemento do Watchmen. Saiu o suplemento do Batman. Esse fazia suplemento de cada um dos mini-universos da DC. Eu tenho aqui eu tive o GURPS Super durante muito tempo, apesar de eu ter jogado muito pouco. Eu joguei muito pouco o GURPS no geral. Mas eu tinha aqui o livro até pouquíssimo tempo que eu vendi o GURPS Super, que estava quase intocado aqui. Eu li ele umas 2 vezes, mas nunca usei na mesa de jogo. E tenho hoje aqui um Mutant Masterminds, entendeu? Tenho alguma coisa nesse sentido. O que eu acho que é o grande problema do RPG? A gente está falando de quadrinhos como um todo, mas no caso de super-herói, o que é? É o power level. E eu acho que são 2... Você vai falar do dilema do Professor X? Não, é o dilema do Batman e do Super-Homem. Porque por mais que você tenha um RPG que você fala, não, olha, você tem pontos, e aí o cara que é high-tech, lá o Batman, por exemplo, ele pegou e gastou os pontos dele todo em um monte de gadgets e skills, não sei o quê. Por mais que ele seja gasto com os mesmos pontos do Super-Homem, ele tenha carisma 99, enquanto o do Super-Homem é 4, entendeu? Ele, por exemplo, nunca vai convencer um meteoro a desviar da Terra, sacou? Ele não tem como chegar na lábia e falar pro meteoro, pô, meteoro, chega pro lado lá, entendeu? Na boa. Ele não vai conseguir fazer isso. Então... Mas é isso que separa os bons sistemas dos sistemas ruins, porque o GURPS antigamente, por exemplo, tinha esse problema. Agora o GURPS 4ª edição, eles aceitaram, eles entenderam que a força tem que ser muito mais cara do que a inteligência, por exemplo. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, eu nunca vi um RPG de super-heróis que isso ficasse perfeito. Não, mas é porque os jogadores são os mais mantikins possíveis, e é difícil você falar, ó, a gente vai jogar super-herói, mas a gente tem que... Algumas coisas que vão acontecer, a gente tem que discutir e ter uma interpretação, né, do fato, porque senão eu gosto do Justiceiro. O Justiceiro, ele normalmente ele é sempre assim, o conceito dele é muito legal, porque você vai comprar um monte de arma, tudo, e o cara é mó guerrilheiro, não sei o quê, mas na prática, se você tá jogando com outro personagem, que um é o Thor, o outro é o Colosso. Nem precisa ir longe, você pode estar jogando com o Homem-Aranha e o Justiceiro, sacou? Só o fato do Aranha... Então, mas aí o GURPS, por exemplo, resolve esse problema. Quer dizer, não resolve o problema. O GURPS tenta enfrentar esse problema com o lance do power level. Você quer fazer uma aventura 4-color, você dá 400 pontos para os seus jogadores. 400 pontos você faz o Homem-Aranha tranquilo. E aí o próprio GURPS recomenda, ó, se o seu personagem não tem superpoderes... Tipo o Justiceiro, por exemplo, que não tem superpoderes. Ele vai ficar desequilibrado. O livro avisa isso. Com 400 pontos, você consegue fazer o Super-Homem do desenho animado. Sabe o Superman Animated? Sim. 400 pontos você consegue fazer aquele Super-Homem que tem que levantar... Para levantar um tanque, ele tem que fazer força. Para conseguir levantar um tanque, entendeu?
não enxerga micro-ondas, sabe? Que nem o Super-Homem da Liga da Justiça. Então você consegue meio que dar uma equilibrada ele ali. não canta igual o Superman ele destrói o inimigo cantando, que nem o Superman do Grant Morrison? Pois é, não. Então dá pra ser mais ou menos ali. Só que o livro avisa, não faça os humanos normais. Tanto é que, com 400 pontos, cara, uma vez um jogador quis fazer um mágico. Posso fazer um tipo meio Doutor Estranho, assim, ou Zatanna? Pode. Aí tinha o GURPS High-Tech pro cara que... Né, o GURPS High-Tech pro cara que queria fazer o cara com armadura, que é obrigatório em toda a equipe, né, de super-heróis. E o cara resolveu fazer um mago. E com 400 pontos, ele simplesmente comprou todas as magias do GURPS Magia em nível máximo. Então você tem esses desequilíbrios. Tem coisa, você não pode fazer uma equipe com o Super-Homem e o Justiceiro. Não vai ficar legal, né? É só um adendo. Você falou de magia. Quando eu peguei pra... Assim, uns 3 anos atrás que eu voltei no Marvel Super Heroes, eu vi que tem muito suplemento de Marvel Super Heroes e tem um livro de magia que é só sobre o universo de magia do Doutor Estranho e com todas as magias pra você fazer, tipo um livro de magia mesmo, só que do universo Marvel. Os rubis escarlate de Sitorak, né? Aquela coisa assim, né? Anéis. É bem legal isso. Assim, eu queria muito ter continuado a jogar pra explorar esses livros, esses suplementos que tem, né? Fazer uma história com magia e tal. Eu acho que Marcelo, tua voz tá from hell de novo. Vamos falando alguma coisa aí, daqui a pouco ela passa. Vai falando de novo. Cara, isso parece o Exorcista mesmo. I will have your soul. Não, isso é invasão alienígena. Pode ser. Is now over. Você o Borg! We are the Borg. We will assimilate your... Não, agora essa voz ficou boa. Foi só você falar, essa voz ficou boa, entendeu? Quando eu volto, me avisa de novo que eu vou procurar a falinha dos Borg. Não, fala Exterminate. Ou Assuming Control. Assuming Control. Mas eu tava falando... Meu ponto todo é o seguinte. O que acontece? Os quadrinhos são uma mídia. Como mídia, eles têm gente que produz, né? Tipo, eu e o Rod, assim, mas mais ainda o roteirista. E tem coisas que você não toca. Você pode ignorar determinados fatos e deixar que aquilo fique no suspension of disbelief do... Como é que chama isso em português? A suspensão da descrença? Não tem uma expressão dessa em português. Tem que usar em inglês mesmo. Que ficasse isso pro... Como é que eu vou dizer? Pro leitor, digamos assim. Então, por exemplo, ninguém discute o óculos do Super-Homem, sabe? O Rod usa óculos, mas se eu encontrar o Rod na rua sem óculos, eu vou saber que é o Rod, sabe? Não tem que ficar dando aquelas explicações mirabolantes do super-hipnotismo e que o Super-Homem vibra a uma velocidade em que o rosto dele distorce, ou sei lá, sacou? Tipo... inclusive tem até explicações mais mundanas. No desenho animado, Superman Animated, ele nunca ficava conversando com ninguém. Ele resolveu o problema, levou tudo bem, saiu voando. Então não dava tempo de ninguém ver a cara dele. Pois mas nem a Lois Lane. Só alguém... Então mas exatamente, cara. É só alguém, não precisa ser a Lois Lane, é só alguém tirar uma foto, né, cara? Não, mas isso que eu digo... Pera um pouquinho, esse cara tá parecendo aquele repórter muito diário. Pois não. E aquelas histórias que o Super-Homem morre e aí depois, quando aparece, o Super-Homem tá de cabelo comprido e o Clark Kent também... Entendeu? O Clark Kent ficou preso debaixo de uns destroços lá, num lugar que tinha comida e aparelho de ginástica, pra ele conseguir fazer ginástica. E ele também tá de cabelo comprido, mas não tá de barba, sacou? Tipo, enfim. Não, é só porque o Super-Homem usava o mullet solto e ele fazia rabinho de cavalo, né? Exatamente, fica diferente, porque é que nem o óculos, entendeu? Eu vou numa outra também. O Ciclope tá constantemente disparando os raios dele do olho, né? Então, quando você tá perto dele, quando ele põe aquele óculos, você deve ficar ouvindo um zumbido, né? Tipo, o que é isso? Nada. O que é pior. Você tá com rádio no bolso? Não. O que é pior. O raio do Ciclope é uma coisa que muda toda hora. O raio do Ciclope, às vezes, é só força, como se fosse um impacto, e volta e meia, nego bota e pega fogo, entendeu? Que alguém esqueceu que o raio dele é só impacto, entendeu? E que aquilo tem alguma propriedade energética, sei lá, e pega fogo, e enfim... Então, mas essas mudanças... Mas você pode ignorar. É isso que eu tô falando. Just don't go there, entendeu? Claro que você tem os dois caminhos. Ou você ignora, ou você tenta encaixar isso
no sistema. Eu gosto quando o sistema dá essa oportunidade de que nem você tem pontos que você gasta para dar um efeito diferente do normal. Eu acho que aí Ou então, essas uma coisa discrepâncias se meio... encaixam no sistema. Né? Porque Houve tentativas de fazer super-heróis mais realistas, né? Cartas Selvagens, por exemplo, é uma ótima tentativa de fazer super-heróis realistas. E quando você faz super-heróis realistas, eles invariavelmente ficam mortíferos e nojentos, né? O próprio Ultimate, o universo Ultimate da Marvel, ele lida com as coisas de forma bem mais realista, entendeu? As identidades secretas, por exemplo, os Avengers, aí, os Ultimates que vão sair agora no cinema, eles não têm identidade secreta. Todo mundo sabe que o Capitão é o Steve Rogers, entendeu? Todo mundo sabe que o Homem de Ferro é o... Homem de Ferro é o Tony Stark, entendeu? O Thor, todo mundo não sabe quem é. O Thor nem tem uma identidade secreta, né? Tipo... nos Ultimates eles acham que ele é um maluco, ele é um mutante que acha que é um deus, né? Mas ele tem os poderes, né? A questão é essa. Pois é, que nem... Mas eu digo assim, ele não tem uma identidade, ele não fica se travestindo de médico pra ir lá com a bengalinha dele, cuidar dos pacientes, entendeu? E falar, pelas barbas de Odin, vós tereis que tomar teu remédio de 12 em 12 horas. Ele não faz isso. Sacou? Cara, uma das cenas mais bizarras que eu lembro dos quadrinhos quando eu lia era o Thor e o Hércules dividiam um apartamento em Lower Manhattan. Você tá brincando. Eles eram colegas de quarto. Deve ter isso? Isso foi nos anos 90. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Você lembra aquela época que foi quando teve um brasileiro que começou a desenhar o Thor? O Deodato. Mike Deodato, que ele tirou a barba do Thor, que o Thor tinha acabado de recuperar. Ele botou uma roupa cheia de correntes, assim, era isso? Ele ficou sem camisa um tempo, na verdade. Depois ele... foi nessa época, assim, logo antes disso, na verdade, né? Logo antes disso, o Thor e o Hércules dividiam um apartamento em Manhattan. Engraçado é que tem uma plaquinha, né? Favor não mijardes fora do vaso sanitário, né? Sabe? Porque os dois falam assim, né? Então podia ficar... Mas, assim, o que eu acho é o seguinte... O grande lance que tem é que, na história em quadrinhos, o roteirista manda. Então o personagem não vai fazer uma coisa que o roteirista não queira que ele faça. Não. Na história em quadrinho, Oi? O editor manda, né? Pode ser. Mas por mais que você saiba que aquilo seja possível, entendeu? Sabe aquela coisa, por que final de contas o Super-Homem vai lá dar logo um murro? Se o Super-Homem der um murro no Lex Luthor, não sobe nem poeira. Sacou? Porque o Superman dá um peteleco, o nego desmaia. Se ele der um soco no Lex Luthor, não sobra nem poeira de Lex Luthor. Dá pra você rolar umas discussões. Vamos fazer Gotham City Knights. Esse é o grande... O que acontece? O grande lance é esse. Porque, por exemplo, no gibi, ninguém nunca vai fazer o Super-Homem dar um soco no Lex Luthor. Ele vai chegar e vai dizer assim, eu não vou fazer isso porque eu não vou me igualar a você. Mas quando você bota na mesa de RPG, all gloves are off, entendeu? Tipo, tá valendo tudo. Primeira coisa que o personagem faz, eu sou o Super-Homem, então Lex Luthor, porrada, brau. E aí você fala, não, você é um mestre chato, né? Você é um mestre chato, você não tá dando liberdade, narrativa compartilhada, aquelas coisas todas. Mas dá pra você fazer esse tipo de coisa, por exemplo. Você faz uma sessão de Gotham City Knights com K. Todo mundo pode fazer personagem dos gibis do Batman. Então vai ter a Caçadora, vai ter a Asa Noturna, vai ter o Robin, vai ter como é que chama? O Exterminador, vai ter essa galera. E aí a primeira coisa que você põe é o seguinte, beleza, o Batman vai matou o Coringa? Ok, então agora você tinha um bom relacionamento com a polícia, agora você é perseguido, cara. A polícia vê você e começa a dar tiro, sabe? Então você deixa fazer. É tipo assim, aquela ideia. O DM não pode dizer não. O DM tem que dizer sim, mas, né? Você quer matar o Coringa? Mata o Coringa. Tem certeza? Pode matar o Coringa. Fazer alguma coisa? Vou. O que você vai fazer comigo? Mata o Coringa que você descobre. Mas assim, novamente a gente vai entrar naquela discussão de que tudo recai nos seus jogadores e no DM. No fim das contas, outra, né? Mas nesse caso, pode correr o risco de parecer um cabo de força. E isso eu acho que, de repente, pode acabar levando pra mesa de jogo ficar nessa, tipo, o mestre contra os jogadores, né? Eu vou testar até o limite onde o meu mestre vai com essa... E os jogadores ficarem naquela tipo de vamos... cada um fazendo uma coisa pior do que o outro, entendeu? Até que... E aí o que eu falei até no episódio, acho que foi no Demis Talk de super-heróis, o Cueca por cima da calça,
que, assim, invariavelmente, numa mesa de jogo com muita liberdade dessas, que o DM não esteja controlando o pessoal no sentido de limitá-los, né? O que acontece você vira os vilões, inexoravelmente você vira os vilões do jogo. Porque as pessoas não têm a moral dos super-heróis, entendeu? Não, mas eu acho que isso, cara, é da primeira vez. Da primeira vez você fala, vou poder jogar com o Batman e fazer tudo que eu sempre quis. Aí o cara goza, entendeu? Faz tudo, mata, vira o prefeito, sabe? Conta que é o Bruce Wayne. Mas o Batman já é o prefeito de Quahog, né? Não é? Não é o Adam West que é o prefeito de Quahog. Então, o cara faz isso da primeira vez. Sabe? Aí ele faz tudo que ele sempre quis fazer. Daí da próxima vez, isso deixa de ser interessante. Os caras superpoderosos que governam o mundo, tipo assim, se você. Que nem aquele negócio, você tem o poder pra destruir o mundo, mas você destrói o mundo, você descobre que você não tem onde morar, entendeu? Fica chato. Da primeira, deixa o cara gozar, deixa o cara fazer o que quiser, cometer as maiores. Fazer o Batman como ele acha que o Batman deveria ser, né? Da primeira vez ele vai fazer tudo isso. Da segunda vez, é bem provável que os seus jogadores vão procurar por coisas mais interessantes. Marcelo, já jogamos. Eu fiz isso com o GURPS. Todo mundo fica enchendo o saco. Marcelo está dando só 400 pontos, dando só 500 pontos. Porque tem aquele negócio que você cobra daquele. Tem aqueles 100, 50, 100, 200 pontos que você cobra aquela origem. Se você poder pegar superpoder, você tinha que comprar uma vantagem super cara lá. Aí todo mundo reclamava. Eu falei, beleza então. Quantos pontos vocês acham que dá para fazer uma campanha? Aí alguém virou e falou assim, 1.300 pontos. Aí outro, não, 1.500. Aí alguém falou assim, 1.800. Falei, beleza, 1.800. Quer que eu arredonde 2.000? Tá bom, 2.000 pontos. Nós jogamos 3 sessões. Na quarta sessão, os caras assim, mas você tá ficando chato, a gente pode fazer tudo. Sabe? Aí eles me pediram, vamos fazer um jogo agora, sei lá, de 250 pontos? Né? Sabe, voltar. Então, da primeira vez você apronta, da segunda vez você vai querer coisas mais interessantes, sabe? Na terceira vez, talvez você até queira jogar com um vilão, né? Porque fica chato. Mas eu acho que tem jogos que tem mecânicas pra lidar com isso, pra evitar pra ficar o cabo de guerra, como o Rod falou muito bem. Sobre isso, Fiorito, rapidinho. Eu comentei lá que eu mestrei o jogo de Lanterna Verde contra Alien. Claro que assim, o Lanterna foi muito... os caras detonaram, né? Mas, assim, pra mim foi legal contar a história. Só que, por outro lado, eu não fiquei frustrado, mas me frustrou um pouco que os jogadores eles estavam com o anel do Lanterna Verde e tudo que eles queriam fazer eu vou pegar um monte de alien e fazer uma bola e prender eles. Ou assim, eu vou dar porrada. Uma luva de boxe assim, gigante, né? Eu vou dar raio, vou soltar raio. E assim, eles estão... Eu tenho o máximo de liberdade possível para eles criarem qualquer coisa, tipo, da imaginação. Rod, mas eles estavam falando, você tá fazendo roleplay exato, cara, porque muitos gibis hoje sacaneiam do Lanterna, né? Que eles falam, nossa, você tem a arma mais poderosa do universo e tudo que você consegue imaginar é uma luva de boxe gigante, entendeu? O roleplay deles estava coerente com o Hal Jordan, entendeu? Mas isso aí entra o problema do Amber Roleplay, por exemplo. O Amber Roleplay é o RPG que ninguém consegue jogar. Porque vocês são deuses que podem viajar por dimensões, fazer o que quiser, tanto é que nem tem rolagem de dado, você pode fazer o que você quiser. É análise parálisis. Eu posso fazer o que eu quiser, eu não sei o que fazer. Né? Se você não tem restrição, se você não tem assim, eu consigo fazer essas 3 coisas, eu preciso extrair o máximo desses 3 poderes. Aí você é criativo pra caramba, sabe? Agora, se você pode fazer o que você quiser, você não tem... uma coisa que o Nicholas Meyer, que é um diretor de cinema, que ele fala que é Art thrives on restriction. Arte viceja, né? A arte viceja em restrições. Se você tem só 50 milhões para fazer um filme, ele, via de regra, vai ser um filme muito mais interessante do que um filme que o cara tinha 200 milhões para fazer. É só comparar O Senhor dos Anéis com King Kong. É sério. O Senhor dos Anéis ele tava super limitado e o filme eu acho sensacional, entendeu? E o King Kong pra mim é uma merda e ele tinha dinheiro ilimitado, entendeu? Uhum. Se ele quisesse falar, eu quero fazer 4 macacos, o nego deixava ele fazer 4 macacos, entendeu? Mas eu quero... Só dar uma sugestão, assim, que eu acho que funciona pra qualquer sistema. Assim, pra qualquer universo de super-herói, tá? Limite a micro-universos. Por exemplo, você deu uma ideia que uma ideia muito legal, Marcelo, que eu achei. A ideia dos Gotham Knights, entendeu? Assim, você só pode fazer personagens do universo do Batman.
Naquele jogo você vai ignorar o Super-Homem, você vai ignorar o Lanterna Verde, você vai ignorar o Aquaman, você vai ignorar o Mongol, Darkseid, e você vai criar só o personagem do Batman. Por quê? Dentro do micro-universo do Batman, ele faz sentido. Ninguém tem poderes. Se a pessoa tiver poder, ele tem um poder da Canário Negro, que é um gritozinho só, que é uma coisa assim, sacou? São as flechas do Arqueiro Verde, o Asa Noturna, que é um demolidor da DC. Você tem... todo mundo é meio que mesmo nível. Ou então você pegar e falar assim, o universo do Lanterna, por exemplo. Você tem o Lanterna Verde, você tem o Lanterna Azul, você tem o Lanterna Vermelho, você tem, outros personagens espaciais da DC que tem o mesmo nível de poder. Eles vão O próprio vilão vai ficar nesse nível. Exato. Porque Gotham Knights, o vilão vai ser o Pinguim. Exato. Enquanto no Lanterna Verde, o vilão vai ser o Despero. Ou né? o Mongol, por exemplo, entendeu? É. Sabe? Então, tipo assim, o power level, ele meio que se ajeita. O que eu acho que ferra muito nos gibis de super-herói é quando você chega e fala assim, ok, universo DC inteiro valendo. Aí um faz o Lanterna e o outro faz o Batman. Aí pronto, aí dançou, entendeu? Um outro recurso é quando os jogadores já se refestelaram e fizeram todos os personagens da Marvel, da DC e da Image que eles quiseram, que aí eles começarem a fazer um novo cenário. Vocês são os primeiros super-heróis do mundo. Vocês são os únicos, né? E talvez até, tipo, brincar com um pouco aquilo. Os super vilões foram criados como consequência de suas ações. Sabe aquele serial killer que vocês não conseguiram vencer? Ele sei lá, que vocês derrubaram ele no poço de lava, então agora ele voltou como, não sabe. Aí aquele é o único super vilão, não tem outros. O mundo, né, começou os super-heróis com vocês. A gênese dos super-heróis são vocês. Mesmo que vocês façam um cara clone do Wolverine, vai ser o único. Também dá. Né? E na verdade isso eu acho a ideia mais legal pra mim, assim, porque eu acho que os creative juices, assim, os sucos criativos ficam fluindo bem, entendeu? Mas isso é pra quando você já jogou com todos os super-heróis que três dos seus 4 jogadores são nerds de gibi total, que sempre quiseram jogar com o Capitão América e o Batman no mesmo equipe. Deixa eles jogarem, entendeu? Depois você faz isso. Uma hora eles vão cansar. E se não cansarem também, divirta-se, né? Mas eu quero voltar no assunto anterior que a gente passou, o lance das consequências. Vocês falaram assim, via de regra os caras vai virar um time de super vilões, né? Existem sistemas de RPG que têm mecânicas pra isso. Aberrant, da White Wolf, do Ion Universe. Vocês jogaram Aberrant? Não. O Paulo fala muito dele no Demsday Talk, o Rafael também, mas eu nunca joguei. É muito legal. Existe um episódio do D12, que foi o único episódio, o piloto foi o único que o Paulo fez, nunca mais fez outro, que tem uma conversa muito boa, de mais de 1 hora sobre o Aberrant. Eu joguei pra caramba, eu acho dos 3, eu tenho ainda o Trinity até hoje, sonho em fazer uma campanha de novo, porque eu gosto muito daquele cenário, eu gosto mais do cenário do que das mecânicas de jogo. Eu acho que as mecânicas são legais. Mas o Aberrant é bem legal, que é o seguinte, é um universo de super-heróis, em que você tem força, e aí você tem, tipo, mega força. Sabe? É um outro atributo que você compra. Você chega até 5 de força, você passa a comprar mega força. Você tem inteligência, e você passa a comprar mega inteligência. Só que a origem dos superpoderes é através teve um acidente com satélite, com material nuclear, então ativou um gene em algumas pessoas e eles começam a aparecer. E explica o lance de você ganhar XP, porque eventualmente você vai ficando mais forte, né? Fica uma coisa meio Knights of the Dinner Table, assim, né? Se você fica mais poderoso, os vilões ficam mais poderosos também. Porque com o passar do tempo, é como se todo mundo fosse ganhando XP mesmo. As pessoas vão ficando cada vez mais poderosas. E aí tem todo o lance de consequências, por exemplo. Eu lembro, era tipo a Liga da Justiça, assim, só que no Brasil, assim. E aí, só que todo mundo com problemas, era seres humanos normais, se desenvolve superpoderes. Ele começa a ser pouco, você consegue comprar um nível de mega força só, um nível de mega velocidade. Meu personagem, eu me inspirei no Benimaru, sabe do King of Fighters? De poderes elétricos. Assim. Sei. No começo, ele dava choque elétrico, matava traficante na favela que ele morava. Depois, ele praticamente virou um homem eletricidade. Ele voava, ele podia absorver energia de uma cidade inteira, sabe? Mas o sistema, ele dava, quanto mais poder você usava, mais chance você tinha de uma hora enlouquecer. Você ia, a tendência natural, e era inevitável isso, você ia ficando cada vez mais doido, mais maluco, sabe? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E o cenário trazia esses lances, por exemplo, de estimular isso. Olha, aconteceu uma vez, a namorada do nosso velocista estava em Belo Horizonte e ele viu na televisão que ela sofreu um acidente lá no ônibus. E ele saiu correndo de São Paulo a Belo Horizonte. Saiu correndo a toda, assim, chegou lá em 5 minutos. E provocou um rastro de destruição no processo, né?
Imagina o cara viajar 800 quilômetros em 5 minutos, ele criou uma onda de choque que destruiu cidades inteiras no caminho. Né? E aí, então... Só usando isso que você falou para puxar um gancho de um negócio que eu já recomendei no The Misery Talk, mas se você não ouve The Misery Talk, parabéns para você, mostra que você é uma pessoa de bom gosto. Mas existe uma coisa que não é de tão bom gosto, mas é uma história sensacional. Chama The Boys, do Garth Ennis. Alguém já leu aqui? Foda. Não. É isso. É tipo assim, os super-heróis são seres humanos com toda a podreira que um ser humano pode trazer junto. Sacou? Então, tipo assim, um velocista sai correndo e eles barrem alguém, aquela pessoa vira, sabe, recheio de pastel. Sacou? Então, e aí o Aberrant, ele tem uma mecânica para lidar com isso. O cara se dá conta da destruição que ele provocou por causa daquele ato egoísta e impensado. Ele tem tipo uma humanidade, assim, sabe? Que você vai perdendo. E uma hora você ou enlouquece e se mata, ou você abraça isso e você vira o que serão os super vilões do cenário seguinte, que é o Ion Trinity, que os grandes vilões do cenário, as monstruosidades inumanas do cenário, no século 22, eram aqueles super-heróis do começo do século 21. Você falou esse negócio que o cara ou enlouquece ou se mata, não sei o quê, e eu imediatamente pensei na capa do negócio que é assim, The Call of Shuma-Gorath. Entendeu? Tipo, eu coloquei tudo com Shuma-Gorath da Marvel, entendeu? Na capa. E a Mutants and Masterminds, ele não é... Eu não acho que ele lide muito... Eu nunca joguei, porque pra mim ele é muito parecido com D20 System, sabe? Ele é muito D20. Mas ele ficou muito bom, assim. Ele é bem gostoso de jogar, assim. Eu particularmente não, particularmente nessa edição agora que você cria seus próprios poderes. Ao invés de você comprar, né, o superpoder no shopping, assim, você pode criar... Acho que ficou muito bom. Mas ele não lida com um problema. Um outro problema que eu quero ver com vocês, como é que vocês resolvem ou resolveriam. Que eu falei sobre esse problema, olha só, nós estamos no episódio 139 do Vozes. Eu falei sobre isso no episódio 2, que é o dilema do professor Xavier, que isso saiu no Critical Hits, em 2008, eles falaram sobre isso. O lance é o seguinte, vamos pegar, por exemplo, aquele negócio. Um cara constrói o professor Xavier com 800 pontos no GURPS, ou Mutants and Masterminds tem pontuação também, um negócio assim, não é? O Mutants and Masterminds é por ponto também. Fala aí, você precisaria de quantos pontos para criar o Hulk? Eu não me lembro agora, você tá querendo demais de mim. Vamos falar no GURPS. Não, mas na verdade eles não tem muito, eles têm o Power Level que eles chamam, entendeu? Se eu não me engano, 6 seria um grupo tipo... Acho que, eu posso estar errado, tá? Porque tem muito tempo que eu não olho. Mas acho que sexto nível é tipo os Novos Titãs, uma coisa assim, sacou? Nível 1 é aquela coisa, meu Deus, acabei de descobrir que tenho poderes, entendeu? Tá. E você vai... Então vamos dizer que você pode fazer no nível 6, então. Você faz o Hulk de nível Power Level 6 e eu faço o Professor Xavier. O Hulk no Power Level 6 seria aquele Hulk do início, cinza, um pouco mais fraco, bem burro, entendeu? Não, o Hulk Força da Natureza, vai. Força da Natureza ia ser lá nos píncaros, né, cara? Ia ser Power Level altíssimo. Tá, então vamos falar de GURPS, que é o que eu sei, vai. 800 pontos. Com 800 pontos você cria o Abominação, ou o Hulk, né? E eu crio o Professor Xavier, também com 800 pontos. Então eu posso convencer você a morder a própria testa e você consegue, de tão poderoso que eu sou com poderes mentais. E o Hulk é aquilo de arremessar um prédio contra você, né? Não importa o que aconteça, se o Hulk pegar o Professor Xavier, ele mata com o dedão do pé. Se o Hulk corta a unha do dedão do pé, acerta no Professor Xavier, morre. Por mais que os dois tenham o mesmo power level. Mas o Xavier, ele não consegue controlar a mente do Hulk? Facilmente. Só que se você tirar um crítico e o Hulk for o segundo na iniciativa, você morreu. Né? Você tem que ser o primeiro na iniciativa. Não precisa chegar longe. Troca o Hulk pelo Fanático e o Fanático tem aquele capacete anti-telepatia e perfeito. Pronto, resolveu o problema. Se o Wolverine for o terceiro na iniciativa ou ele não conseguir arrancar seu capacete de prima, o Professor Xavier morreu. Eu dou um outro exemplo super prático. Nossa, passando um caminhão freando na minha frente aqui. Deixa eu só voltar só numa coisa que eu te falei, que eu acho que vem daquela coisa do roteiro. Eu tava lendo hoje um gibi antigo, eu peguei uns gibis antigos aqui pra dar uma folhada, eu tava arrumando aqui o escritório, e eu tava lendo um gibi justamente que o Professor Xavier entra num bar e o Fanático tá bebendo. E ele entra no bar pra confrontar e o Fanático levanta. Aí você pensa assim, pirê de Professor Xavier, né? Entendeu? Mas o que acontece? O roteirista,
nunca vai deixar isso acontecer. O roteirista vai fazer aquela... A não ser que ele seja o roteirista do X-Men 3, ele vai pegar e vai sempre dar uma aliviada. Tipo assim, o fanático, em cima da hora, o professor já vai falar uma coisa que o fanático vai parar pra pensar melhor, não sei o quê. Mas, cara, se você tá jogando com um player e a maioria dos players tem aquela mentalidade de player versus mestre, né? É o PVM, né? É o player versus master, entendeu? O que você faz com o professor Xavier? Cara, as pessoas do bar, eu não posso controlar o fanático, mas as pessoas do bar começam a se jogar em cima do fanático, é tempo suficiente pra eu correr. Entendeu? Uma boa. Sabe? O fanático vai matar um monte de gente, mas o professor Xavier tem uma moral que como é que eu vou dizer? O roteirista não vai deixar que ele faça isso. Mas o jogador na mesa de jogo, e não tô falando nem da moral do jogador, não, porque ele sabe que aquilo é só um jogo, tá? Ele não faria aquilo na vida real, mas no jogo ele faz, ele joga as pessoas do bar começam a agarrar o fanático. Entendeu? Não, deixa eu dar um outro exemplo prático, assim. Eu tava jogando GURPS, super-heróis, e GURPS Supers, e aí tinha um personagem que era um velocista, que todo mundo com o mesmo nível de poder, e eu criei os super-vilões com o mesmo... Na verdade, os jogadores criaram os vilões, sabe? Eu pedi, cada um cria seu arquivilão. E aí, o vilão do cara de armadura era um cara de armadura também. O cara de armadura tinha velocidade normal. Velocidade, no máximo, assim... Porque você não pode aumentar a velocidade mecanicamente, porque o GURPS é realista, você quebraria seus ossos. Uma armadura aumenta a sua força, não sua agilidade. Mas o velocista não tinha esse problema, né? Ele comprou toda a agilidade do mundo. Então é o seguinte, o velocista, ele começou a girar em volta, ele se reservou, vamos fazer que nem Atos de Vingança da Marvel. Vamos trocar, só que ao contrário, vamos trocar os heróis, vamos fazer cada herói atacar o outro vilão, né? Porque senão o velocista vai sempre ser enfrentado pelo cara que ficava intangível, e o cara de armadura sempre enfrentado pelo cara de armadura, etc. Aí tá. E eles inverteram lá, então o velocista foi atacar o Aço Escarlate lá, que era o vilão do Dr. Arquimedes, que era o cara da armadura. E o velocista vencendo a iniciativa 1000 vezes, dando milhares de socos e não errava nenhum. Só que o cara tinha mega defesa. Com os mesmos pontos comprados, o cara tinha mega defesa. Então o velocista não conseguia dar 1 de dano no cara da armadura, no vilão de armadura. E o vilão de armadura nunca conseguia acertar o velocista. Exceto quando ele rolou um crítico. E num golpe só, ele esticou o braço e o velocista saiu correndo, a cabeça dele ficou, né? Com aquele dano todo, porque no GURPS você calcula a velocidade, a inércia do cara, etc. Quer dizer, é o mesmo nível de poder. Só que um mata o outro com o velocista nunca vai conseguir vencer o cara de armadura, e o cara de armadura nunca vai acertar, mas se acertar, matou. É o que você falou no começo, né? O Super-Homem e o Batman feitos com o mesmo nível de poder. Vamos enfrentar o asteroide? Vai lá enfrentar o asteroide, eu vou ficar aqui. É lógico que um roteirista consegue fazer isso, que o roteirista vai botar o Batman pra hackear o site do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e aí o Batman vai soltar um míssil contra o meteoro, entendeu? Sabe? Porque ele hackeou o sistema de mísseis de antidefesa dos Estados Unidos. Sempre dá pra você pensar numa ideia. O problema é que a mesa de jogo, ela não é pensada como um roteirista. Um roteirista tá escrevendo um roteiro, aí ele fala, puta merda, agora tem o Batman pra enfrentar um meteoro. Aí ele larga o computador da save no arquivo, vai tomar um banho, vai assistir um filme e pedir, puta, ele pode controlar o sistema de defesa. Mas na hora da mesa de jogo, no calor da batalha, no improviso, não acontece isso, entendeu? O cara fica naquilo. Mas sabe o que eu descobri? Deixa eu só te falar uma coisa, você falando isso, você deu uma ideia pra uma campanha sensacional, cara. Eu sei que pra vocês pode ser até bobo, mas assim... Eu, se tivesse um grupo de RPG jogando nesse exato momento, teria montado essa campanha de super-heróis. Você cria os heróis e você manda os caras criarem os vilões. Na primeira aventura... a melhor coisa que tem. Na primeira aventura, você faz os vilões matarem os heróis. Ou prenderem os heróis. E aí os jogadores têm que jogar com os vilões. Só que aí os heróis querem payback. Entendeu? E você inverte a jogada. Você falou isso... Ficou muito claro pra mim, tipo, os vilões todos no jogo prendem os heróis são mandados num foguete, tipo o planeta Hulk, assim, eles foram mandados para outro planeta. Aí agora nós temos o mundo, não sei o que, e aí, só que eles começam a jogar com os vilões. Eles começam a ver os problemas dos vilões, e aí de repente a nave volta. Pô, os heróis voltaram, e agora? Entendeu? Tem um cenário para Savage Worlds que parece com isso, não é bem isso. Chama-se Necessary Evil, que é assim, houve uma invasão alienígena, aí a Terra estava sendo invadida. Os heróis do mundo estavam se dando mal, até que aparece uma outra raça alienígena e resolve, não, vamos ajudar porque esses alienígenas são nossos inimigos ancestrais.
Com a ajuda dos alienígenas, da tecnologia dos alienígenas bonzinhos, eles vencem os alienígenas mauzinhos. Aí, beleza, então agora que vocês sabem que nós existimos, queremos fazer paz com o seu mundo, queremos chamar vocês para essa comunidade galáctica, beleza? Junta todos os heróis lá na sede da ONU para poder, né, receber os alienígenas, e eles disparam um raio do céu e aniquila todos os heróis do planeta e todos os líderes planetários. Os alienígenas bonzinhos, na verdade, tinham enviado os alienígenas malzinhos no começo para criar esse negócio, para unir todos os heróis, e eles, na verdade, eram o mastermind, assim, eles dominam a Terra. Quem sobrou para defender a Terra? Os vilões. E aí os jogadores criam vilões. Maneiro. Né? Não é longe da proposta do Wanted, né? Do Mark Miller, né? Sabe? O que no cinema ficou completamente diferente, mas no gibi é bem isso mesmo, né? São... os vilões conseguiram matar todos os heróis. Você tem os vilões melhores e os vilões piores. Mas tem um sistema... bom, o dilema do professor Xavier. Vocês não têm como resolver isso, tem? Vocês têm alguma ideia de como resolver esse problema? Pra mim, quando eu falo de RPG pra mim, né, pessoalmente, eu acho que o mais legal é você contar uma história bacana. Claro que a maioria do pessoal quer mais bater em vilão e matar monstro. E Deixa eu pedir uma coisa aqui. Assim, deixa eu pedir uma coisa aqui. Oi? Ô Márcio, Oi. Enquanto o Rod tá falando, vamos ver se esse eco tá vindo de um de nós. Enquanto o Rod tá falando, põe o seu microfone no mudo. Tá, já tá no mudo Daí agora. no Skype Pronto, mesmo. Mudo. Beleza. Alô, alô, alô? Então, aí, o que eu acho que se a minha pilha, assim, eu tô na noia de jogar com o Professor Xavier. Não importa se tem um Hulk, um Thor e um Homem-Aranha. E, assim, eu espero que a mesa tenha consciência de todo mundo, assim, vamos contar uma história legal, e eu dou o meu jeito de jogar com o Professor Xavier. Ou se eu quero jogar com um personagem só usa arma e tem um monte de deus nórdico no grupo. Eu consigo jogar. Lógico que eu vou ter que usar muito mais a minha criatividade, ou eu vou ter que ficar, tipo, não querer bater de frente com os vilões que o Thor, no caso, vai bater, até porque o mestre vai colocar um desafio para mim dentro da história, né? Então também tá a responsabilidade do mestre. Se o jogador quer jogar com aquele personagem, ele tem consciência de que vai ser mais complicado, mas vai deixar ele muito mais feliz, vai dar uma satisfação pessoal para ele dentro do jogo. Então eu acho que dá. Eu acho que no caso você falou do Professor Xavier contra o Hulk, dá para você comprar feats que vão ajudar você a ter a iniciativa primeiro, né? Você pode lotar a sua ficha de feat, de skill, para você garantir que você vai sempre 99% das vezes vai começar primeiro do que todo mundo. Deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho. Eu acho que se você joga um sistema de narrativa compartilhada, em que o mestre pode interferir no que acontece com os heróis, e os heróis podem influenciar na história em si, dá pra você ter saída. Isso talvez seja um sistema interessante pra você jogar supers. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o professor Xavier chega na frente do Hulk, aí o Hulk olha e fala assim: careca fracote, né? Puny bald man. Aí vai dar um murrão no professor Xavier. De repente, na hora que ele dá um murro no professor Xavier, ele passa a mão e o professor Xavier era um holograma. Não era um holograma no início, mas para isso não acontecer, de repente o player teve essa sacada, ou o mestre teve essa sacada, do professor Xavier virar e falar assim: você acha realmente que eu seria estúpido de vir aqui falar com você cara a cara? É só um holograma. Mas isso tem que ser aquele sistema que você pode usar esses efeitos de mudamos a storyline agora, de repente, entendeu? Sacou? Esses sistemas de narrativa compartilhada talvez possam permitir um approach maior como esse do roteirista, que é você poder roubar dessas roubadas, entendeu? Mas eu acho que essa saída é boa também. Aí temos que encontrar um sistema que faça isso. Eu não conheço, pelo menos com super-heróis. O sistema do Doctor Who dá pra... Verdade! O sistema do Doctor Who é ótimo pra isso. Porque você... quando você tá conversando, ninguém ataca. Exatamente. Né? Exatamente. A ordem de iniciativa, enquanto o vilão tá falando, você tem que ouvir. Então o vilão vai estar falando, fazendo o monólogo dele,
E ele é obrigado a contar o plano também, né? sim, aí... Mas a outra saída do Rod é boa também. O seu primeiro, você vai bombar seu professor Xavier. Como é que você faz? O seu primeiro professor Xavier morre com um soco do fanático. O segundo professor Xavier que você fizer, você já vai estar um pouco mais esperto. Aí você compra uns negócios pra tatear. Eu tô rolando esse jogo primeiro. Você tem os sistemas como o do D&D, são sistemas que se você tiver a manha de combar, você consegue fazer um personagem que supostamente seria um bosta, você faz ele fudido, porque você vai pegar um feat que aumenta sua iniciativa. Aí você pega um feat que aumenta o seu crítico. Aí você pega um feat que faz você voar. Então, tudo isso são coisas que você vai acumulando e você consegue montar um Professor Xavier num universo onde existe um Hulk que vai tentar bater em você. Mas existe um sistema, não é muito novo não, mas eu fiquei sabendo desse sistema recentemente, acho que mês passado eu fiquei sabendo desse sistema. Já tinha ouvido falar, mas me interessei. Que chama Wild Talents. Já ouviu falar? Wild Talents? Já ouvi falar. Ela é editada pela Arc Dream, que também faz aquele... Como é que chama aquela revista? Unspeakable Oath. Sei. É sobre Call of Cthulhu. O sistema, ele é do Dennis Detwiller, que fez o cenário, mas a mecânica é do Greg Stolze e do Kenneth Haidt. Kenneth Haidt você já deve ter ouvido falar. O cara fez muito GURPS, ele escreveu, por exemplo, como é que chama? O Mago Histórico, do Mage. O Sorcerer's Crusade. É dele, sabe? Kynard Heresy, que é do Vampire Dark Age, é dele e tal. O cara tá aí há muito tempo. E o Greg Stolze, que eu acho que ele trabalha mais com coisas índias. Assim, a mecânica toda é dele, do Greg Stolze. Que ele, por exemplo, como é que chamou do sistema dele? Monsters and Other Childish Things. Já ouviu falar? Eu tenho. Tá na lista de jogos que eu comprei e eu preciso jogar. Cara, o Monsters and Other... Então você conhece o sistema que eu vou falar. Monsters and Other Childish Things, que é um super difícil de falar, tá? Todo mundo fala Monsters. Ele foi feito para explicar a mecânica do Wild Talents. A mecânica do Wild Talents chama-se One Row Engine. E é um pouco complicadinha de você pegar... Assim, a curva de aprendizado é bem inclinada no começo, mas depois que você chafurdou na lamba duas sessões, você já aprendeu tudo e fica instintivo. Então o Monsters foi feito para uma versão mais simples do One Row Engine, para explicar para as pessoas para jogar depois Godlike e Wild Talents. Wild Talents é jogo de super-heróis. A One Row Engine é muito legal, que funciona o seguinte: você rola D10, você tem os seus atributos, são contados em D10. De 1 até o 10, entendeu? Mas não importa se você tem tiro 7 e agilidade 9. Você soma os dois que nem White Wolf, mas é fixo, entendeu? Tiro com pistola é sempre agilidade. Então eu vou somar meu tiro 2 com minha agilidade 3, eu rolo 5 dados. Por mais que você tenha bombado isso, tenha 7 no e 9 no outro, você rola no máximo 10. O número de sucessos é a quantidade de pares que você conseguir. Então, sabe, você rola 5 dados, você tem que tirar um par ou um trio, entendeu? Então é One Row Mechanic, One Row Engine, porque tudo é rolado numa mesma rolagem. Você pega assim, eu vou atirar no cara. Então você rola lá os seus dados de pistola mais agilidade. Aquela rolagem, ela é sua iniciativa, ataque e dano. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Porque ele funciona assim, ele tem a parte horizontal, que é quantos pares... a parte vertical. Quantos pares você teve? Eu tive um par, um trio ou uma quadra. E a parte horizontal, que é quantos... Qual é o nível desses pares? Eu tô ouvindo meu eco muito forte, cara. Vocês estão com... Aguenta aí, peraí. Beleza. Tô me ouvindo ainda, né? Acenem com a cabeça se estiverem me ouvindo. Acabou o eco, viu? Era o Márcio. E aí é o seguinte, você tem os pares, porque eu não estava conseguindo concentrar, eu estava me ouvindo, daqui a pouco eu ia falar sanduíche. E aí você tirou, beleza, então eu tirei um trio aqui. Um trio de quanto? O trio é um sucesso muito alto, muito eficiente. Mas eu tirei um trio de 3. Isso é menos do que a pessoa que tirou um par de 9, por exemplo. Então você tem, no plano cartesiano, você tem a largura, né, no plano X e no plano Y. Então você olha, então você vê, eu não sei muito bem como é que funciona, porque eu nunca joguei. Mas eu tô lendo sobre o sistema, tô a gente precisa jogar. De jogo. Eu tenho aqui um muito legal. Monsters.
E é um jogo que dá pra jogar pelo Skype, cara, sabe? É muito fácil. E aí você rola, você usa aquilo. Ó, tirei 2 pares, mas um par é 2 e um par é 6. Eu vou usar o 6. E isso também é a hit location. Por exemplo, 10 é cabeça, 6 é tronco. É tudo ao mesmo tempo, entendeu? E aí usa uma outra mecânica que eu acho fantástica, que eu não sei porque outros RPGs nunca usaram. Que é uma coisa que tinha no tempo da White Wolf. Não é à toa que o Greg Stolze e o Grant Hyde trabalharam para White Wolf. Que é o seguinte, a ordem de iniciativa, você conta o que você vai fazer, ao contrário. O cara mais rápido vai contar o que ele vai fazer por último. O último cara, o cara que for mais lento na iniciativa, conta o que ele vai fazer. Porque o cara que for mais rápido, que ele sabe o que ele vai fazer. E aí adapta. O último cara não pode mudar porque ele foi o último na iniciativa. Né? Ou o cara que tiver o sentido de aranha, né? Ou o cara que tiver o sentido de aranha, também é um poder. E eu gosto dessa abordagem porque é tudo ao mesmo tempo. Você rola uma vez, pronto, resolveu, todo mundo não tá dano e tal. E aí só que é o seguinte, o jogo tem esse lance de que é o seguinte. Primeiro que você tem esses dados normais que você rola, no máximo 10. E vamos lá, né? Você rola 10 dados, quais são as chances de você rolar um straight? Rolar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Rolando 10 dados, você sempre vai tirar. Você sempre vai acertar. Pelo menos, sabe, um parzinho de 2 você vai tirar. E você também tem os hard dice. Hard dice é um poder que você custa o dobro do quantidade que você compra lá os poderes, compra seus atributos, compra suas skills. E você tem lá, tipo, 200 pontos. E você pode comprar hard dice. Hard dice custa o dobro do dado normal. Então eu vou comprar aqui minha força, sendo 2 de força normal e 1 de hard dice. O que é esse hard dice? É um dado que é sempre 10. Sabe? Então eu vou rolar 3 dados, mais 1 já é 10. Eu não preciso me preocupar que ele é 10. E você tem o Wiggle Dice, que custa o dobro do Hard Dice. Que aí eu rolo e aí eu mudo. Eu tenho 2 dados de força, um é Hard Dice, que é 10, já posso deixar 10 na mesa, e um é o Wiggle Dice. O que é? Eu vou rolar 3 dados, são os 2 normal, mais o Wiggle Dice. Esse Wiggle Dice eu posso mudar depois. Entendeu? Já tá meu 10 aqui. Rolo 2. Ó, saiu um 10, tô com um par de 10. Tem o meu Wiggle Dice, espera que eu vou mudar ele pra 10. Então você, sabe, fica cada vez melhor. Só que é o seguinte, cara, você não consegue controlar se você dá um... Ó, vou enfrentar esse vilão aqui e vou dar, por exemplo, vou dar um soco, Super-Homem vai enfrentar o vilão e vou dar um soco na cara dele. Ok, você tem 2 Hard Dice, já são 2 D10, isso é dano na cabeça. Hard Dice vai dar 2 de dano, agora eu não lembro lá o dano mais foda, você matou o vilão. Tipo assim... O Super-Homem acabou de explodir a cabeça de um cara, entendeu? Em televisão pública, filmado, assim. Todo mundo viu aquilo. E, tipo, isso é horrível, sabe? É um jogo que fala sobre consequências. Tipo, olha, filmaram você matando um cara na televisão, sabe? Então você tem que tentar... Você precisa gastar ponto depois. Você vai ficando cada vez mais poderoso, você não tem controle sobre os seus poderes. Quando você vai ganhando XP, todo mundo quer comprar Hard Dice. Com o tempo, você vai querer começar a comprar o Wiggle Dice, que é assim, não, eu vou dar um... Eu vou rolar, rolei aqui, nossa, eu tirei um trio de 10. Não, pera um pouquinho, eu não posso fazer isso, senão eu vou matar esse cara. Vou trocar esse Wiggle Dice pra 8 pra não ter, entendeu? Você vai adaptando, porque primeiro você ganha poder, depois você ganha finesse. E a finesse é muito mais cara que poder. Então no começo todo mundo vai ter poder. E outra coisa que eu acho legal, que eu acho que eles resolvem, eu preciso ver isso na prática, mas em teoria eles resolveram o dilema do Professor X, ou do velocista versus o androide. Que é o seguinte, você tem willpower. Com o Willpower, você pode gastar seu Willpower para sair de uma situação em que você morreria. Você é o cara que o Super-Homem, você é o Batman, o Super-Homem tá enlouquecido, vai te dar um soco. Ele tem 4 Hard Dice. Ele já tirou 4 D10. 10 é na cabeça. 4 de dano Hard Dice são tipo 12 de dano. Você tem 3 pontos de vida. Ele te mata 4 vezes. Você gasta seu Willpower para aquele golpe ser que nem de gibi. Por mais que seja o soco do Super-Homem, ele te acerta, você voa pra trás, quebra uma pilastra com as suas costas, mas não quebra as suas costas, e aí você se levanta só atordoado, mas passando a mão na boca assim. Mas isso você tem tanto no... Isso que eu até falar isso, que era mais uma solução pro Professor Xavier, que eu acho que a única solução pro Professor Xavier versus o Hulk é o Professor Xavier e o Hulk não saírem na porrada, entendeu? Pelo menos não fica. Mas aí digamos assim, digamos que você é o Professor Marvel, Xavier com esse sistema. Tanto o Marvel quanto o DC, eles têm um sistema de controle que hoje em dia não é nem um pouco, como é que eu vou dizer, bem visto, assim, que é um sistema é porque hoje em dia é tudo contra o controle do roleplay do jogador. Entendeu? Mas ele é um sistema de, bem ou mal, não deixa de ser um sistema de controle, que é aquela coisa assim, que é o que você tá falando. Por exemplo, no Marvel, você dá soco, o cara entra no slam lá e vai rolar, igual aqueles desenhos do John Byrne, assim, que o cara ia passando assim, várias paredes, assim, o coisa, ele cai lá e ele levanta, entendeu? Ele não morreu.
Pra você matar alguém, você vai ter que dizer assim, não, entrei em Killing Combat. Não sei qual era o termo, eu acho que o Killing Combat é da DC, mas na Marvel também, se você fizesse isso, você perdia todo o seu XP, todo o seu karma. Ou seja, o personagem, se quiser começar a sair matando, ele fica prejudicado também. Entendeu? Entendi. Mas isso assim, nem todo jogador Marvel, se sente, no Marvel você ganhava muito ponto, né? Você ganhava muito pontos com coisas heróicas e Exato. Eram pontos que eram importantes pra você fazer coisas legais com o seu personagem. Isso é legal, mas assim, que hoje em dia nem todo mundo se sente confortável com qualquer sistema de controle de roleplay, então as pessoas acham que você tem que ter total liberdade. Eu sou um velho excelente, eu sou mais old school, então pra mim é tipo, não, você não vai fazer isso. Mas você precisa falar isso de uma forma que não pareça que você tá tolindo a liberdade, né? Sim. Não sou eu, é o sistema que tá dizendo pra você fazer isso. Mas o próprio sistema já diz isso, ou seja, se você matar alguém, você vai perder todo o seu XP. Não é que isso não possa acontecer, eu até aplaudiria o jogador que fizesse isso de propósito. Porque quantos heróis vocês não conhecem que já mataram um vilão e depois ficaram, meu Deus, eu matei o cara, não sei o quê. Isso que você falou, por exemplo, a Mulher Maravilha já virou o pescoço do Maxwell Lord, na frente das câmeras de TV, cara. Não, e outra, ela ficou sendo perseguida pelo mundo durante um tempão. Você coloca que o seu personagem, o super vilão matou a mulher dele. E aí, no final da aventura, ele encontra o vilão. Né? Aí fica aquele dilema, será que eu mato ele? Aconteceu isso comigo já. Eu jogando DC Heroes, né, esse da Mayfair, e aí de repente o meu personagem ele era um cara que ele tinha o poder dos animais, tipo o Homem-Animal, sacou? Ele podia absorver o poder dos animais ao redor, mas ele tinha uma coisa além, ele podia enxergar através dos animais. E ele era um cara cego. Ele mesmo era cego. Então ele andava... Pera um pouquinho, peraí. Então os animais eram transparentes pra ele? Não. Não. Foi a primeira coisa que me veio em mente. Eu olhava pro cachorro e via do outro lado do cachorro. Foi mal, cara, não resisti. Não, foi boa. Mas o que acontece? Ele era cego. Então ele tinha uma águia de estimação com ele. Ele andava com uma... Eu não lembro se era águia, um falcão, o que era. De estimação com ele. E aí o DM, eu não entendi também direito por quê. Porque isso é igual você pisotear o cara assim no início do jogo. O DM era bem dirty. E resolveu, tipo assim, ele me paralisou. O cara chegou, o vilão chegou e pegou o pescoço do pássaro e quebrou o pescoço do pássaro. Na hora eu virei pro mestre e falei assim, você fez isso? Killing Combat. Aí o cara assim, tipo, não, mas você vai matar? Vou. Mas você vai perder seu XP. Eu falei, e daí? Você acabou de matar o... Porra, é muito mais do que um bicho de estimação. Você acabou de me cegar, eram os meus olhos. Entendeu? Fora o fato de ser um bicho de estimação. Porra, Killing Combat. Aí eu mandei um grito sônico, né? Que era um poder que ele tinha sem ser de absorver dos animais. Cara, aí um amigo meu fala que é verdade. Karma é uma merda, né? Vento que venta lá, venta cá. O DC você rolava 2 dados, se você tirasse o mesmo número, você rolava de novo e somava, né? Cara, eu rolei 3 vezes seguidas o mesmo número, sacou? Tipo assim, 446600, entendeu? E aí eu falei, tipo, fiz purê do vilão, assim, sacou? E o resto da galera veio assim, comemorando, assim, sacou? Mas eu acho que isso é divertido. Mas eu entrei no Killing Combat, tipo assim, não interessa. Meu herói vai passar por esse drama, entendeu? Acho que isso é divertido pra caramba quando você pega um grupo, ou quando você tem um grupo, e quando você é uma dessas pessoas, em que você tá jogando pra contar uma história. Não sou eu mais contra... A fase eu contra o jogador, DM contra os jogadores, ficou lá no AD&D nos anos 90. Agora nós estamos contando uma história, os jogadores querem que o DM ferre eles porque são oportunidades de interpretação, oportunidades de usar a criatividade, né? Tipo, sabe, faz uma coisa que me faça usar meu personagem de maneira criativa, que me faça ter que ser nessa situação. E se você não sabe fazer isso, DM's Dirty Talk, entendeu? Então esse lance de assim, se você tem um grupo que, tipo assim, num grupo desse, o DM teria feito isso de propósito justamente para dar essa oportunidade pro jogador. Vou fazer isso, vou matar esse cara e depois vou ficar sofrendo as consequências disso. Cara, e você sempre pode... O controle narrativo é fantástico porque você dá a corda pro jogador se enforcar. Né? Quando o jogador tem aqueles sistemas que tem mecânica de você... Telefone de novo. Aqueles sistemas que tem mecânica de você... O jogador decidiu o resultado quando ele falha. O jogador vai ser sempre mais criativo no ferro do que você. Deixa eu atender o telefone. Bom, gente,
Mais alguma coisa? Podemos encerrar por Eu aqui? queria só falar do sistema do Smallville. Eu ouvi dizer que é um sistema muito bom. Aham. Pode falar. Então- Márcio, muta seu microfone. Foi que mal. tá dando- Sorry, esqueci. Então, um dos livros que tá na fila também, que eu comprei, tá na fila pra um dia, quem sabe, antes de eu morrer, eu conseguir jogar, é o do Smallville, que eu comprei exatamente pra suprir a necessidade minha de jogar com super-herói, mas com... O sistema é muito legal, porque é o sistema Cortex, né? E é legal porque, por exemplo, se eu tô no clímax da sessão, vamos supor, eu sou o cara com poderes mentais contra um fortão. Eu posso usar... por exemplo, eu tenho uma relação com a minha mãe ou com a minha esposa, que eu posso usar isso na batalha, eu ganho bônus. Então, é um sistema que você monta ele pra ter bastante drama, porque os personagens são todos linkados e você vai montando uma teia de relações. Ô, Rod, eu só pensei no seguinte, cara. Só pensei no cara vai te dar aquele murro final, dar aquele grito, e você... que é culpa da minha mãe, você não me deu um triciclo quando eu era criança. Aí o vilão, que porra é essa? Aí ele não te bate, assim, sabe? Não, mas isso tem também eu não sei se o Marcelo leu o Monsters and Child Things, que tem isso também, que você... Você pode invocar essas... Não chama relações no jogo, chama... Você pode queimar essas coisas, assim, né? mas, Você assim, rola caso... e se... você rola... Você tem uma relação... Você lembra, por exemplo, o cara vai te dar um soco. Você anotou lá que você tem um negócio com seu pai. Você lembra que seu pai te ensinou a enfrentar bullies. E aí você fala, então eu vou poder esquivar desse cara. E você rola. Só que se você falha, você queima, né? Você perde essa relação, né? O cara apanhou e você tem que interpretar. Tipo assim, então... Meu pai me ensinou um negócio errado, filho da puta, me enganou, odeio ele. Aí você risca aquela relação. No Smallville é isso também? É bem isso. Assim também? Você, quando você monta... Porque, assim, é bem o universo da série. Então tem o Clark Kent, ele tem uma relação forte com a Lana no começo da série, com o pai e a mãe. E isso, o sistema incentiva você a criar essas relações também com os outros personagens em volta de você, que em momentos de clímax você pode usar isso como bônus na enrolagem. Então você vai montando seu personagem, você vai colocando, eu começo tendo uma relação, e você vai montando no papel mesmo um diagrama com isso. Mas uma dúvida, Rod, é sério, assim, não tô brincando, não. Você cria como no Smallville, assim? Você tem o universo de Smallville e você cria o personagem novo, você pode ser um outro kryptoniano... Então, o que eu faço nesse caso? Eu não gosto de usar, como eu até tinha falado, de usar os personagens que existem, mas eu posso fazer Usar só a mecânica. Usa a mecânica, ou eu posso usar, tipo... um kryptonita freak lá do colégio de Smallville, mas que de repente conhece o Clark Kent de longe e não vê. Na verdade, eu comprei pra jogar Misfits. Sabe aquela série inglesa de super-herói? Excelente a série Misfits. Excelente, É foda. cara. Muito boa. é uma das melhores séries de super-herói que tem. Não, eu te diria que até hoje, talvez seja a melhor. Como um todo, a melhor acertou, série. Né? É a melhor série de super-herói. Eu gosto muito daquele Alphas também, mas é quase que um CSI com poderes, né? Então, porque o Misfits são delinquentes que ganham poderes e trabalham como assistente social, com um negócio social lá, varrendo. Serviço comunitário, né? Eles estão presos por serviço comunitário, né? E encaixa, né? Porque são mais jovens e o sistema dá pra você jogar esses personagens mais não tão overpower, né? Você joga com super-heróis, o que daria, no caso, pra você ter um grupo com um hacker, né? Que nem a Chloe, teria um de flecha como o arqueiro. Você pode ter um super-homem um pouquinho menos power, né? Que seria no nível do Clark Kent.
E é muito bom. Esse não é o sistema acho que do... Desculpa, Marcelo, pode falar. Não, eu queria falar, se você pode comprar o Smallville e nunca ter assistido a série. Igual o Wild Talents, por exemplo, você pode comprar. Tem a versão Essential, que é um livro de capa mole, mais fino, que eu acho que custa $18, que tem toda a... que é só a mecânica, é só o sistema mesmo. Ou você pode comprar a versão capa dura de $35, que vem com um cenário pra você. Acho que o Smallville você pode fazer isso, você pode comprar só pela mecânica e ignorar o cenário. Rod, esse Cortex não é o sistema do Serenity também? Eu não sei se é do Serenity ou do Supernatural. Ah, tá. Eu pensei Mas que fosse eu a acho mesma que é do coisa. Serenity. Mas eles não são o mesmo sistema, o Supernatural e o Serenity? Porque todo mundo elogia muito esse sistema do Serenity, assim, todo mundo fala muito bem do livro, fala muito bem do material. O Felipe Nerdcore é um que, por exemplo, adora esse sistema Cortex, eu acho. Se eu não me engano, é ele que gosta. Uhum. Mas assim, eu acho muito legal. Eu acho, na verdade, se eu pudesse, eu faria os jogos com muito mais esse drama, essa relação, essa coisa toda, muito mais do que só porrada. Eu tenho muita dificuldade como mestre, talvez eu não tenha encontrado, apesar de eu adorar os caras jogar comigo, são meus amigos, entendeu? Mas assim, sempre a coisa meio que descambava no lance do roleplay, sacou? De acabar alguém fazendo uma besteira que não faria nem na vida real, entendeu? Eu ia até falar isso. Tem um filme que tá saindo agora, né? Que saiu essa semana, se não me engano, que é aquele Poder Sem Limite. Vocês viram? Que é tipo documentário que são 3 garotos que ganham poderes, assim, tipo, e aí, o que você faz, entendeu? Quando 3 garotos ganham poderes. Eu não vi o filme ainda, mas a crítica parece estar elogiando bastante. Beleza, legal. Vamos encerrar por aqui, então. Vamos fazer só uma nota de rodapé? A gente ia falar de quadrinhos num todo e acabou falando só de super-heróis. Como nota, é verdade. Como nota de... Eu não sei porque eu faço pauta, eu não sigo a pauta. Como nota de rodapé, eu diria o seguinte: você gosta de mangá? Besme. Todo mundo fala muitíssimo bem do jogo, do Big Eyes Small Mouth, né? Se você joga... o sistema do qual? O Defensores de Tóquio. Eu ia falar isso agora. 3DT, por exemplo, é perfeito pra você jogar um Super Sentai, sabe? Daqueles Changeman, Jaspion, aqueles negócios. Show de bola. Assim, e até pra jogar Cavaleiro Zodíaco, esses negócios. É um ótimo sistema. Você tem, por exemplo, você quer jogar... O quadrinhos é uma mídia, né? Então, por exemplo, você tem o Tintin. Qualquer jogo que te permita jogar Pulp te permite jogar Tintin, por exemplo. Sacou? Ou vamos pegar, por exemplo, uma coisa mais cartunesca, tipo uma Turma da Mônica, até precisa você usar o Toon da Steve Jackson, sabe? Apesar do Toon ser meio exageradão, aquele negócio do buraco Acme que você cola na parede e puxar uma marreta, mas um Toon sob controle, de repente rola uma Turma da Mônica, rola um negócio assim, entendeu? Sabe? É só pra gente deixar a nota de rodapé que a gente não falou só de super-herói. É verdade. Inclusive, um dos comentários que eu mandei pra vocês na pauta era assim: não é necessariamente super-heróis, vamos falar de gibi, né? Então, a gente pode gravar uma parte 2. Já que a gente gastou super-herói, vamos gravar semana que vem sobre outras mídias, né? Que era uma das coisas que eu queria ter falado hoje, que era RPG bebendo da mídia do quadrinho e a influências, lições que a gente pode... Vamos gravar essa semana que vem de novo, nós 3? Tem o Mouse Guard também, que a gente não falou. Mouse Guard, exatamente. Ficou muita coisa fora dessa conversa, já tá com 2 horas. Não, dá aquela tossida assim, né? Shotgun Diaries Walking Dead. Shotgun Diaries Walking Dead. Né? Aí, vamos deixar vamos gravar semana que vem uma parte 2, já que a gente tirou os super-heróis da frente, né? Beleza? Beleza. Mas a gente combina isso. E você acabou de ouvir o episódio 140 do Vozes da Terra, Quadrinhos, o RPG. Nossa trilha sonora de abertura é cortesia do músico Marcos Klein. Vai ser de encerramento hoje também, porque eu não selecionei música para o episódio de hoje. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para o servidor e o seu nome aparece lá na capa da Terceira Terra, bem na página inicial, lá dizendo que você é um doador. Claro, se você quiser. Se não quiser, um doador anônimo, já aconteceu, a gente não coloca o seu nome.
E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. Eu fui o doador anônimo. Eu fui o doador anônimo. Você foi. Não é mais. É mentira, não fui eu não, tô brincando. Não, eu sei quem é, que a pessoa pediu pra não divulgar. Devia estar se divorciando, sei lá, tipo, não deixa minha mulher saber que eu tô gastando dinheiro com você. Admite, Marcelo, um dos doadores anônimos é o cônsul do Zimbábue, que te mandou um e-mail de que ele tinha que transferir $1 milhão através da sua conta, não era isso? Pra livrar o país da revolução. Beleza, manda pro... Eu falei, beleza, manda pro PayPal aí. Manda pra Terceira Terra. A Terceira Terra e Vozes da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional. Eu falei hoje com o Márcio Fiorito do DMs do Talk e o Rod Reis do mundorod.com.br. Isso. Ei, acertei. Esses caras vão voltar para a parte 2. É que nem gibi, cara. Quando o vilão morre, mas não fica morto por muito tempo. Só ouço a galera falando assim, eles vão voltar no próximo... Todo mundo. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal.